Saudações, criaturas em libertação espiritual, espírito e verdade. Estamos aqui novamente tratando agora mais um bate-papo, mais uma referência que nós vamos iniciar aqui com este livro Estudando o Nosso Lar, com um pequeno diálogo que se inicia lá com Inácio Ferreira se iniciando em um atendimento, em um acontecimento determinado, onde algumas criaturas chamadas, conhecidas por criaturas das trevas, etc., estão ali operando e maquinando, enfim, todas as suas artimanhas. E há um diálogo muito interessante para que possamos pensar aquilo que nós temos referência do plano perispiritual e acontece na matéria mais densa. Então, eles reconhecem, essas criaturas que chegam, reconhecem Inácio e de repente dizem: nossa, mas então é o psiquiatra, então são perigosos, então são... E aí há uma questão que diz assim, permitam-me a leitura, que diz: não temos objetivo, o problema é que vocês agem perigosamente. E Inácio pergunta: vocês quem? Os espíritas que se rotulam de cristãos. Querem mudar o mundo quando sequer conseguem empreender em si mesmos a menor mudança. E os outros três gargalharam. E aí pergunta Inácio: vocês não são cristãos? Ele pergunta: ora, não nos ofenda, não faça pouco de nossa inteligência. Jesus Cristo não existiu. A suposta biografia dele é invencionice. Temos os evangelhos, que foram escritos aos pedaços por diversos autores, igual o que ocorreu com a Bíblia. Mas vocês são adeptos da reencarnação, não? Olha aí. Vocês são adeptos da reencarnação, não? Ele diz: sim. Mas não somos bobos. Essa história de evolução espiritual que vocês vivem pregando é tolice. Estamos vivos, é o que nos basta. Parem com essa vocação para carneiros. Vocês estão insistindo em criar um sistema. Em criar um sistema? Pergunta Inácio. Sim, uma nova teologia. Parem com isso, a vida é para ser usufruída. E mais nada. Do que tem medo? A morte não existe, podemos gozar à vontade. Agora vocês vivem incutindo na cabeça do povo a tal lei de ação e reação. Foram os espíritos superiores que revelaram a doutrina, o que a eles convinha. Acreditam no que disseram? Como vocês são tolos, eles querem colocá-los para sofrer. A vida não é sofrimento, verberou com indignação. Concordo, a vida não é sofrimento. Aí é um ponto de congruência, é um ponto de manifestação da verdade em verdade espírito, como falava Jesus, inclusive na personificação Jesus de Nazaré, dizendo: verdade, todo aquele que busca a verdade, vem após mim. Vir após mim. A ideia de se compreenderem nessa conversa, lados alegavelmente opostos, mas em verdade trabalhando pela divindade, trabalhando pela evolução de tudo e de todos, estão conversando assim. Repetimos aí os pontos importantes dessa reflexão. A vida não é sofrimento. Concordo, diz Inácio, o psiquiatra espírita. Concordo, a vida não é sofrimento, a vida é uma bênção. E aí falávamos a respeito disso e pensávamos a respeito dessa dor. A dor realmente, ela não existe como facto. Ela não existe como fato, ela existe como um instrumento de quem procura tomar posições como essa, por exemplo, de que estamos chegados momentos, chegadas reflexões, nós estamos então satisfeitos onde estamos, como estamos. Mas isso quer dizer que se estamos satisfeitos, pouco a pouco, o que acontece com as águas paradas, o que acontece com aquilo que não tem movimento, mesmo os maquinários, mesmo as engenharias, o que acontece se ficam muito tempo parada, necessitam, basta apenas lembrar que se pararmos os nossos automóveis, os nossos veículos por muito tempo, eles vão precisar o quê? De uma certa manutenção, de uma reparação, inclusive. Isso quer dizer que se nós temos compostos eletromagnéticos, todos com circuitos, sejam quantos forem, quem quer contar que conte, quem quer examinar que examine, mas nós temos circuitos eletromagnéticos no corpo perispiritual que precisam estar constantemente em vibração e em frequência. E tudo no universo é frequência, tudo no universo é exatamente energia, frequência, e essas frequências vão se adaptando, vão se chegando em congruência, chegando em manifestações em relação a outras frequências e vão gerando
processos e instrumentos para a evolução do espírito que vai escolher a sua frequência. Então alguns escolhem a frequência dizendo a vida não é para sofrer, devemos aproveitá-la ao máximo. Aproveitar ao máximo em que sentido? Porque quando há um processo de consciência, ele não precisa ser necessariamente na hora do desencarne. Isso é importante lembrarmos a respeito disso. Não é na hora do desencarne que nós vamos efetivamente entender a nossa consciência e dizer, nossa, mas o que eu fiz e o que eu não fiz, nossa, mas eu poderia ter aproveitado muito mais, porque por vezes nós nos manifestamos assim, na erraticidade, continuamos como espíritos e vamos pensando da mesma forma como quando estávamos encarnados e até acreditando em reencarnação, como diz aqui. Então não se trata apenas de acreditar ou não acreditar em reencarnação, não se trata apenas de ateísmo, não se trata apenas de dogmatismo e etc, etc, etc. Não. Mas inclusive acreditando na reencarnação, isso quer dizer que a vida prossegue, não há morte, mas ainda assim eu quero ficar estagnado. Ou seja, isso vai dizer, a vida não é sofrimento, a vida é uma bênção. E aí a resposta do que interpela diz assim, não me ironize, bradou-me o indicador. Não faça comigo o que tem costume de fazer com os outros. Inácio, muito astuto, diz, longe de mim. Qualquer intenção nesse sentido, respondi com sinceridade. Você sabe que a sua ironia lhe tem custado, ele disse, sei. A sua cabeça está a prêmio. De fato, ela não vale um centavo. E estes dois seguranças quem são? Ele apresenta Odilon e Odilon chama o interpelado de irmão. E ele diz, irmão, coisíssima nenhuma, somos adversários. Estamos em campos opostos do pensamento. Opostos do pensamento. Nossa, mas campos opostos do pensamento, mas tudo não converge no pensamento divino? E aqui, nesse orbe, nesse sistema solar, enfim, não converge com o pensamento de Sananda, de Yeshua, de Jesus, enfim, de todas as manifestações do Cristo planetário, e por que não dizer do Cristo da galáxia? É importante pensarmos sobre isso. Se estamos no lado oposto do pensamento, então as divergências, as dicotomias, as dualidades, aí, claro-escuro e todo aquele processo, eu só reconheço uma determinada característica se eu tiver o oposto dela para enfatizar, nossa, mas que limitação! Seria uma limitação mais abaixo ainda do que a terceira dimensão? Seria uma limitação que nem sequer avança na terceira dimensão. É algo para pensarmos e até efetivamente levarmos adiante esse pensamento, essa constatação de que, por vezes, nós nos achamos, sim, em pontos diversos do pensamento, mas é justamente quando frequências se encontram, gerando novas frequências ou até se ajustando com frequências mais superiores, porque existem frequências de todos os níveis, e aí, nessa frequência mais superior, nós vamos entender que nós estávamos efetivamente trabalhando todos juntos. O que persegue e o perseguido. Todos juntos, o que observa a perseguição e aquele que acaba ignorando a perseguição. E aquele que toma conta de que aquilo ali é um processo educativo e que se educa com o processo de tantas outras criaturas para que não lhe ocorra. Isso quer dizer que as frequências vão efetivamente interagindo constantemente. Quando falamos de frequência, falamos sim de pensamento, falamos de emanação, falamos de comportamento. Então não é gritar ou agredir, não é orar, não é recitar, seja musicalidades, poemas, etc., de uma certa maneira, mas isso é só a expressão mais densa daquilo que está agindo como frequência do espírito. Então essa frequência ela vai através das dimensões, vai se manifestando. Ela pode se manifestar em corpo mental, em perispiritual, em matéria mais densa, até que com os ventos uivantes aí nós tenhamos aí a manifestação final de alguns cânticos ou de algumas vociferações, vamos dizer assim. E aí há uma parte do diálogo em que disse assim, meu Deus, que sofismas perigosos, ele diz. Porque dizem assim,
deixem-nos, não se preocupem conosco. Ele diz, não se preocupem, ou seja, entendendo que eles estavam realmente preocupados por procurar o diálogo, por procurar a palestra, como dizia. Ele diz, não se preocupem conosco, não nos coajam. Vocês estão atentando contra a nossa liberdade de expressão. Liberdade de expressão, livre-arbítrio. Até onde vai o livre-arbítrio? Até onde vai a liberdade de expressão? Até que ela não inflinja, que ela não passe os limites das outras criaturas. Porque é muito fácil nos colocarmos numa posição em que nós temos a nossa liberdade de expressão, nós temos a nossa liberdade de agir, de coagir, e nós temos a liberdade de passar milênios e milênios pensando da mesma forma, sem problema algum, Deus nos permite, etc, etc. Mas acontece que há um ambiente ao redor, há criaturas ao redor de todas as dimensões e de todas as evoluções. Não é porque estamos na Terra que nós não temos todas as evoluções compartilhando vivências conosco. Sim, nós temos. Dos mais avançados aos menos avançados. Dos mais iniciantes aos mais avançados em conhecimento de universo e espírito. Sim, constantemente. Por vezes, sim, usando mediunidade de camadas e camadas até que chegue na camada mais adequada para certas populações, para certas humanidades compreenderem certas verdades de Deus, certas verdades do Criador. E assim, com essa questão da liberdade, ele diz, meu Deus, que sofismas perigosos, imaginei, como é sutil a artimanha das trevas. Qual se tivesse lido o meu pensamento, a entidade de súbito se voltou para mim com um indicador em riste, isso era pensamento, leu o pensamento diretamente. Então, estavam avançados até nesse ponto. Reencarnação e leitura de pensamento, ou seja, a linguagem do pensamento, a linguagem do espírito. Inclusive isso. E diz assim, com um indicador em riste a centímetros de minhas narinas, diz assim, trevas, se diz dessa maneira, gritou quase a espumar pela boca. Como é que vocês nos classificam assim? E depois, são os bons, não é? Vocês, tentei amenizar, não acreditam mesmo na evolução espiritual, através das vidas sucessivas? Não e não. Somos adeptos do existir. A vida é respiração e não transpiração. A vida é respiração e não transpiração. Olha lá. Isso quer dizer que basta nos viver todos os prazeres, prazeres que são hora contínuo, que são hora mais curtos, vamos dizer assim, de duração, de sentidos, e ainda assim nos parece que isso é tudo, que isso é o universo. Então nós estamos realmente fechados em camadas, nós estamos ainda observando que há um certo limite que a partir dali nada mais acontece. Então nós realmente estamos entendendo que as felicidades que podemos alcançar, os prazeres que podemos alcançar, vamos lembrar inclusive de outras obras, como por exemplo, Prazeres da Alma, né? Dores da Alma, é bem interessante também para citarmos logo na sequência, mas quando ele fala trevas, ele diz como podem nos caracterizar assim, vocês são os bons, etc, etc. E ele diz, através das vidas sucessivas, ele diz não, respiração e não transpiração. Aos poucos derrubaremos esse tal de Kardec. Nossa, derrubaremos esse tal de Kardec? Tentaram derrubar Akhenaton. Tentaram derrubar Kardec em vida e pós-vida. Mas onde está Kardec? Continua trabalhando, certamente. Espíritos despertos, espíritos que já despertaram, não vão sentar-se ou vão estagnar. Vão continuar trabalhando, evoluindo, etc, etc, etc. Por enquanto, nosso objetivo é afastar o mito de Jesus, no qual o Espiritismo se apoia para chegar às massas. Estamos conseguindo. Chegaremos lá. Estamos conseguindo. Estamos conseguindo. Afastar Jesus do Espiritismo? Tecnicalidades. Então agora o Espiritismo é apenas fenômeno. O Espiritismo é apenas uma ciência, uma técnica, uma filosofia vã. Vã. Filosofia vã. Ciência vã. Sem Jesus? Mas, nossa, mas... Ou, por exemplo, vamos citar até declaradas, né, as questões de certo colaborador da doutrina espírita, certo colaborador de Chico Xavier, inclusive nas obras da A Vida no Mundo Espiritual, vai declarar publicamente que o erro de Kardec foi justamente atrelar tudo, colocar tudo em função de Jesus Cristo. Mas não é que queiramos colocar tudo em uma criatura.
Porque o que nos importa realmente é chegarmos ao Criador, cada um de nós como individualidades. Mas essa criatura é efetivamente a mais experiente que tivemos contato por aqui. E mesmo que sejamos um pouco mais evoluídos, que sejamos um pouco mais esclarecidos do que somos realmente, de que somos efetivamente espíritos e não um clarão somente, como nos acomete o livro dos Espíritos, que nós vamos avançando, ou seja, não há inimigos, não há amigos, não há comunidades específicas, não há nada disso, não há uma divisão, uma partição, não. Mas há o todo. E se nós não estamos conscientes de que nós somos partes integrantes, constantes do todo e vivas, em evolução, porque tudo evolui, tudo está em movimento. Se não está em movimento, estagnado, falamos das águas paradas, etc. e tal. Por que não vem estudar conosco? Pergunta ele. E aí ele responde: se já nos sentimos livres, para que estudar? Prestem atenção, porque isso é muito importante. Se já nos sentimos livres, para que estudar? O estudo é uma prisão ao pensamento alheio. Prisão? Ou alvará de soltura espiritual? Porque se estudamos, alguns vão dizer: nossa, mas aí vai estudar, mas nós temos que pensar com o coração, porque temos que ser bons. Se eu não tiver o conhecimento de como avança o universo e a vida espiritual, como eu vou utilizar essa minha, por ora, vamos chamar de pretensão de conhecer o amor divino, porque nós ainda estamos nos preparando para conhecer o verdadeiro amor por todas as criaturas, o amor aquele que não faz distinção de A ou B, por todas as criaturas, desde as moléculas mais simples até as mais desenvolvidas em pensamento e verdade. Nós precisamos repensar onde estamos. Então ele diz: se já nos sentimos livres, para que estudar? O estudo é uma prisão ao pensamento alheio, não deixaremos que ninguém pense por nós. Olhe, pensar por nós, mas é justamente ao estudarmos que temos comparações, temos argumentos diferenciados para entendermos se o que estamos pensando há outros pontos de vista, que justamente outras frequências que nós vamos nos sintonizar, para que de repente essas frequências nos façam nos reequilibrarmos, ou até desequilibrarmos por certo tempo, até que nos equilibremos novamente. Então, estão muito enganados. Temos também os nossos instrumentos e eles estão entre vocês. Como se fosse alguma surpresa, algo assim, né? Que existem os infiltrados em todos os meios, infiltrados no meio espírita, no meio católico, no meio de diversas igrejas, muçulmanos, etc. Nós temos, por exemplo, alguns radicais, alguns ortodoxos, etc, etc, etc. Assim, essa conversa inicial, confiamos em Deus, meu irmão. Aí ele diz, apelando, hein? Porque é muito fácil e é muito comum em diálogos com espíritos que ainda estão endurecidos, encarnados ou desencarnados, chegarmos a esse ponto de, vamos chamar esse ponto filosófico, mas esse ponto de verdade, que é quando alcançamos um certo diálogo, mas todos eles têm a consciência de Deus, consciência da reencarnação, consciência de o diálogo por pensamento e ainda a consciência de Deus. Então é preciso que sim, jejum e oração. Sim, é preciso que estejamos constantemente em movimento para nos prepararmos para situações como essas, ardilosas, ardilosas. E lá no livro Libertação, que é onde estávamos estudando, lá no capítulo 12, existe uma certa, vamos chamar de oração, mas uma certa emanação do amor divino através de Gúbio, que ele vai chegar numa certa situação familiar, onde o pai, como obsidiava como quem fosse ajudar. E aí ele pede licença, ele consegue todo um clima e de repente todos ali com o André Luiz, né, também, e ele começa assim: Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. E nós, em nossas interações mediúnicas, constantemente, nossas interações naturais, é importante que se diga, naturais e mediúnicas, ou seja, naturais e transcendentes,
com todas as dimensões. É importante que digamos que sempre dizemos assim: vamos nos auxiliar mutuamente. Nós não começamos em momento algum um atendimento que chamamos de atendimento fraterno ou algo assim, dizendo vou ajudar o próximo, vou ajudar alguém. Não. Porque mesmo que sejamos mais evoluídos, e nós constatamos isso em nossas experiências e nas literaturas, nos depoimentos de espíritos mais evoluídos, que vêm e aprendem muito. Aprendem constantemente com os que ainda estão em sua camada evolutiva. Por quê? Porque cada um perseguiu, cada um foi perseguido e cada um fez a sua direção espiritual, direção de pensamento, de escolha, de verdade. E aí, a partir disso aí, a partir desse momento, é que cada criatura terá a sua individualidade e poderá aprender com outras criaturas, mesmo que ainda não alcançando o estágio evolutivo que aquela primeira está. Por quê? Porque cada um tem uma experiência diferente, um outro ponto de vista pelo mesmo caminho, ou um caminho semelhante, para que possam, sim, essas frequências se unirem cada vez mais, construírem. Então, por isso, justamente por isso, por essa diversidade perfeita na criação de Deus, que nós temos essas frequências constantes, que não importa se eu alcanço mais universalidade e espiritualidade do que os outros, eu sempre aprenderei, mesmo com aqueles que persistem nas chamadas trevas. Porque as trevas são apenas as ausências da luz efetiva, natural, etc., energia vril, fluido cósmico universal, seja como queiramos classificar aquilo que nos tange, aquilo que nos interpenetra as almas. Então, auxiliar os perseguidores, isso é muito comum. Então, normalmente dizemos assim, claro que devemos pensar por aqueles que sofrem, ou seja, estão passando por provações, passando por expiações. Para quê? Para que a alma desperte, para que as lições despertem e a alma desperte aquilo que já é. A alma já é, mas ela precisa despertar através das diversas dimensões, através da relação perispiritual, através da relação da matéria mais densa, nos processos das encarnações ou dos mergulhos na matéria mais densa. Assim, perseguidores. Então vamos sim, amai os vossos inimigos. Vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas pode ser um outro Evangelho também que vai tratar do mesmo tema, né? Pode ser o Novo Testamento, mas amai os vossos inimigos. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos, sim, retribuir o mal com o bem. Parece que nossa, então nos fizeram muito mal, como aconteceu com todas as criaturas que ousam despertar para a espiritualidade e universalidade. Ainda estamos, parece que, nos tempos antigos lá em Jerusalém, onde o apedrejamento é o mais comum e por vezes não é o apedrejamento factível ou tangível, mas é o apedrejamento no sentido de comentários online, comentários com esta ou aquela criatura, ligações para esta ou aquela criatura, fomentando todo um processo de exclusão, cancelamento, como se diz hoje. E não estamos apenas falando de redes sociais, não estamos falando da vida em si. Isso sim causaria um processo de isolamento e para o espírito não preparado ainda pode causar sim sintomas de depressão, etc, e doenças, e doenças diversas, para que o espírito escolha isso. Mas se o espírito escolhe isso, precisa ter algum auxílio e terá muito auxílio ao redor que possa despertar para dizer, opa, este não é o caminho, preciso rever o meu pensamento. E aí ele, não vou ficar depressivo. Nada que alguém faça pode me atingir a menos que eu deixe atingir. E se eu deixo atingir, basta que eu alinhe esse circuito perispiritual, basta que eu alinhe esse pensamento, vamos chamar assim por enquanto, esse pensamento, esse sentimento, esse sentido, para que eu não me importe tanto com coisas que são apenas passageiras e instrumentais para que eu, espírito, evolua. É muito importante que pensemos sobre isso. Então, vamos sim lembrar de auxiliar os perseguidores, porque esses são os verdadeiros sofredores. Esses sim sofrem,
Porque imaginem que com todo esse esclarecimento, o ano de 2023, nós estamos caminhando aí, estamos em março de 2023, a coisa avança, os processos avançam e nós ainda estamos pensando em prejudicar a vida alheia, ainda estamos pensando em tirar vantagens, ainda estamos pensando em dar pequenos golpes, pequenos furtos ou pequenas ilusões, causando e rindo e achando isso maravilhoso, engraçado, e nos juntando em pequenos grupos, construindo cidades perispirituais, etc. Ou seja, escravizando, como já falamos em outro bate-papo, em outro assunto. Em toda parte ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem, entretanto é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram. Há muitos que rogam pelos fracos para que sejam a tempo socorridos, no entanto, raríssimos corações imploram concurso divino para os fortes. Raríssimos corações, a fim de que sejam bem conduzidos. Senhor, tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Então vamos apenas traçar mais algumas linhas de pensamento sobre isso. Fala, inclusive, nesta mesma oração, nesta mesma comunicação direta, espiritual, com Deus Criador, sobre Simão, sobre como se propôs, né, trabalhar e conversar com as criaturas à sua época de Jesus de Nazaré, né, e ainda pede, né, no final dessa exortação, desse processo, dessa oração, vamos chamar assim, dessa vibração, diz assim: e nossa mente, por isto, aspira no clima da verdadeira paz, com a mesma aflição, porque o viajor extenuado no deserto anseia por água pura. Então nós estamos sim atravessando um deserto, tudo bem, estamos atravessando um deserto, estamos isolados um pouco da água pura, talvez, mas já temos contato com essa água pura. E este contato com a água pura é o que vamos entender, compreender, de nos colocarmos sim quando dizemos, nossa, vamos nos colocar no lugar dos outros que sofrem para termos piedade? Ou no lugar dos outros que sofrem para entendermos, vamos te ajudar a não sofrer tanto, no sentido inclusive de ter consciência do porquê sofrer. Porque o sofrer é instrumento. O sofrer não é uma realidade de fato. É preciso que tenhamos a consciência de que nós somos espíritos. É muito fácil falar, mas é difícil ter a consciência, principalmente porque estamos na matéria mais densa. Estamos na sétima projeção de nossas almas. Estamos ainda afastados de um diálogo menos complexo, vamos chamar assim, através de logística, menos complexo com nós mesmos. E isso é muito importante. Quando conseguimos dialogar conosco, quando conseguimos dialogar com nós espíritos, então o espírito dialoga com o ego, instrui o ego, instrui a personalidade, instrui aquela identidade parcial, porque é uma identidade parcial, é um fractal que ali se manifesta da mesma alma, para que evolua. Então esse diálogo precisa ser cada vez mais aberto, cada vez mais natural. E não ficarmos entrando em misticismo, ficarmos entrando em, nossa, mas agora... Porque justamente vamos lembrar de um pensamento que falamos em outro bate-papo, que era as religiões ortodoxas, a ortodoxia, ela é justamente o fim das verdades absolutas. Porque quando as verdades absolutas estão preparadas e aqueles que vão recebê-las, que vão interagir com elas, vamos melhor dizendo, estão preparados, há aquele momento de iluminação, mas logo em seguida pequenas nuvens se aproximam aos interesses com frequências mais baixas e são aplicadas distorções nesses pensamentos iniciais. Por isso, fala-se muito a respeito dessa canalização, dessa mediunidade necessária, e nós vamos conversar um pouco sobre essa questão. Quando falamos desse processo de preparação, como preparar para estarmos mais próximos dessa comunicação mais pura, sim, a intuitiva, sim, a
a região que chamamos dos plexos, a região do coronário, que é justamente quando recebemos essa emanação de iluminação que vai nos contagiando e depois para as camadas seguintes vai passando pela corrente sanguínea, pelas moléculas, etc., e vai restituindo uma saúde elementar para o espírito se manifestar. É muito importante que tenhamos a concentração de que aquele que mais se prepara, não só se prepara no sentido de fazer leituras, de estudos, etc., de buscas, mas também que se prepara no sentido de, vamos chamar de entregar-se conscientemente a uma causa maior do que si mesmo em relação ao ego. Porque existe o ego, sim, da matéria mais densa, dessa projeção, mas existe também o ego espiritual, que é o que lidamos naquele diálogo que estávamos trazendo de Estudando o Nosso Lar. Quando falava o diálogo, tinha uma certa característica espiritual, eu dizia a vida é viver, e realmente a vida é viver, e realmente a vida é viver, e não paramos de viver, mas a questão é, se pensarmos que acreditamos na reencarnação e a reencarnação é apenas para viver a roda de Sansara, como já mencionamos, ou aquela questão constante ali das novelas mexicanas, né, com todo respeito às diretrizes das novelas mexicanas, mas essa paródia da vida cotidiana não faz muito sentido se vamos conversar com criaturas de orbes mais evoluídos, vamos dizer assim, os orbes em si, não só as criaturas, mas orbes mais evoluídos que vão necessariamente precisar que criaturas lá habitando sejam mais evoluídas ainda que o próprio orbe em atmosfera para que possam continuar evoluindo e fazendo evoluir o próprio orbe. Ou seja, uma junção de frequências que vai auxiliar nesse processo contínuo. Tanto é que essas criaturas que ali se negam a entender que há uma evolução, e algumas inclusive permeiam os meios espíritas, inclusive, custam a entender que há constantemente uma evolução, mesmo para aqueles que pensam estar estagnados ou que são julgados estagnados, continuam evoluindo, da seguinte forma, porque se eu me permito permanecer em vida criminosa, seja ela qual for, seja ela de pequenas perseguições, de golpes, seja o que for, se eu me permito isso, isso vai ser tão forte para mim que quando chegar o momento da consciência, que pode não ser o momento da consciência ao desencarne, lembramos isso. Porque por muitas vezes há um processo mais longo na erraticidade ainda, com a mesma procedência com o ego, inclusive até com uma junção de outros egos e forma um novo ego que vai permanecer na vida da erraticidade, vivendo sim a vida do ego e não do espírito que deveria viver, né? Numa sequência de libertação mesmo, que é o tema que tratamos aqui. Então é importante falarmos que quando compreendermos que aqueles que ainda perseguem a Deus, não estão perseguindo a nós que estamos procurando despertar, procurando outros caminhos universais e espirituais. Não. Estão perseguindo a Deus porque é a lei divina. Estão perseguindo, estão achando muito hilário e achando que nada disso é uma realidade. Mas vamos pensar no pensamento de Kardec, até na relação do filme em si, a filmografia que foi trazida recentemente, vamos chamar assim, que Kardec expõe lá na personagem, diz assim: enquanto não me provarem que mesas têm nervos e cérebros para pensar, são histórias para dormir, por favor. E aí, que interessante, porque André Luiz vai estudar sim a vida mental das células. A vida mental das células, mas células ainda não têm essa vida mental ou tem? A região do citoplasma, todo esse processo envolvendo. Sim. Então nós temos que pensar. Por isso, Deus está conectado com todas as mentes, mas não é uma mente ainda com livre-arbítrio, não é uma mente ainda que tenha esse processo humanizado ainda, porque temos que passar até os elementais para então chegarmos à humanidade, ou humanidade é interessante lembrarmos também que os humanoides, ou seja, nem todas as criaturas de todos os orbes vão ter esse formato que nós temos aqui, né?
mas alguns próximos, alguns mais distantes, mas todos eles, dependendo do orbe, dependendo da característica das moléculas, etc. Interessante pensarmos e justamente adiantarmos um pouco para uma segunda parte dessa de clama, né? Clama Gúbio aqui, e ele fala: é para eles, Senhor, para os que repousam aqui em densas sombras, que te suplicamos a bênção. Repousam em sombras. Então, é possível repousarmos, sim. É necessário, sim. No limite das forças. No limite das forças precisamos repousar. Inclusive desencarnados, inclusive em perispírito, inclusive em corpo mental, sim. Mas como é descansar? Nossa, nos conectarmos com aquilo que nos eleva. Isso é descansar. Porque as energias, as frequências mais altas, elas descansam. Todo o processo de estresse, como conhecemos na nossa convivência mais material, mais densa, né? O processo de estresse, o processo de complexidades que temos que ter responsabilidades que por vezes nos parecem muito grandes, mas em verdade, se analisarmos, se fizermos bit por bit, né? se pegarmos e decodificarmos tudo aquilo, né? Se começarmos a analisar, pensando um pouco na questão de uma ciência de dados, né? Começarmos a analisar, começarmos a analisarmos cada linha, analisarmos cada característica, procurarmos semelhanças, procurarmos alguns ruídos ainda nesse processo, conseguimos chegar numa solução, conseguimos chegar numa projeção, numa predição, inclusive, que assim nós tratamos, né? Em forecast ou coisas desse nível, que é muito utilizado também pela programação da espiritualidade, principalmente no projeto reencarnatório, inclusive nos circuitos eletrônicos, quando falamos agora de robótica, de todo esse processo, isso é algo que devemos aprofundar, porque isso tem muita relação com a construção mental, sim, mas através de processos eletromagnéticos da construção do corpo perispiritual. E aí, nessas construções, nesses circuitos, nessa interação e nessa evolução, significa que por vezes nós não estamos equilibrados ou os nossos circuitos não estão muito bem funcionando. Não estamos falando aqui que estamos encarnando ou estamos nos projetando robôs, não. Mas é preciso que tenhamos a consciência de que nós somos espíritos. E tudo aquilo que chamamos de carne, chamamos de matéria, chamamos de densidade, tudo isso aí que tem o seu próprio peso atômico, tudo isso, inclusive os pensamentos, as formas pensamentos que têm o seu peso atômico também, faz parte de instrumento. Se faz parte de instrumento, já falamos na questão, no que nos alcança agora, mas podemos alcançar muitas outras subpartículas num futuro próximo, que vai nos explicar muito mais do que já estão nos explicando, sobre o bóson de Higgs, aquele momento onde a energia vai efetivamente, né, alcançar uma frequência que vai ser mais densa, mais visível. Exatamente como falávamos no bate-papo anterior, a respeito de tornar-se visível em perispírito para aquelas criaturas naquela densidade, naquela questão. E aí, para chegarmos a uma pequena pausa desse bate-papo e retomarmos na próxima oportunidade, quando falam aqui a respeito de amai os vossos inimigos e colocam, né, a questão de retribuir o mal com o bem, inimigos desencarnados, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra, instruções dos espíritos sobre vingança, ódio e duelo. Inclusive duelo, quando falamos assim, o que nos atinge ainda é o ego, o que nos atinge ainda é egoísmo e é orgulho. Orgulho, todos temos em certa frequência. Quando conseguirmos baixar a frequência do orgulho, significa que nós conseguimos nos colocar, estarmos à disposição de Deus para servirmos a Deus e não a Mamon. Servir a Mamon significa baixarmos essa frequência, ou seja, nos preocuparmos, não é que não possamos nos preocupar com as coisas cotidianas, com as coisas e os prazeres mundanos ainda em algum ponto. Sim, porque tudo isso faz parte do aprendizado, tudo isso faz parte do desenvolvimento, mas que seja superior e mais importante
a questão da frequência espiritual que nós somos em verdade, em espírito. Por isso, nossa intenção é que lembrar que não existem inimigos, que não existem perseguidores, mas existem criaturas adoentadas, criaturas ainda com circuitos, com mau funcionamento, que precisam ser reparadas e por vezes elas vão levar ainda algumas encarnações, e infelizmente algumas delas não aqui mais nesse orbe, mas num orbe primitivo, e parece para alguns ouvidos não atentos, para alguns ouvidos para não ouvir, que vão pensar que o espírito retroage. Não, o espírito não retroage, o espírito continua constantemente evoluindo. Ele vai para um planeta primitivo para que pensamentos que são mais expandidos, que são mais conscientes, possam surgir para que reflita sobre tudo aquilo que viveu num planeta de prova e expiação, por exemplo, e quem sabe tenha a oportunidade, inclusive, de voltar a um planeta de regeneração após esse pequeno estágio de, sei lá, algumas décadas de milhares de anos, ou dependendo da programação, né, que passa tempo diferente, também não é na mesma contagem que a nossa, mas que possam surgir novos raios de luz nessas mentalidades ainda aprisionadas na ignorância. Então, saudações a todas as criaturas que nos acompanham aqui e, realmente, a vida é para ser vivida eternamente e evoluir eternamente. Saudações.